Oi, gente, espero que vocês estejam bem. A partir de hoje, a gente vai começar a resolução dos exercícios da Universidade Federal do Rio Grande do Sul de 2023. E preciso admitir aqui que esse é um dos vestibulares que eu mais gosto, dos que eu não prestei. Admito que fiquei extremamente tentada a prestar o vestibular dessa universidade quando eu estava no terceiro, mas não prestei por motivos de era muito longe e eu não queria ficar tão longe de casa. Mas é uma universidade que eu admiro bastante e estudaria lá se ela não fosse tão longe de onde eu moro. Mas enfim, então a gente vai resolver todas as questões dessa prova. Se você é uma pessoa que presta essa prova ou que se interessa por essa prova ou por quaisquer outros motivos, por favor me conte nos comentários para eu saber se é para eu trazer mais outras edições desse vestibular aqui pro canal. Ou se não interessar, se ninguém comentar, eu vou entender que não interessa e eu vou focar em outros vestibulares que a galera queira mais aqui. Certo? Então vamos lá. A primeira questão de física era a questão 16. E olhando para ela rapidamente, a gente não conseguia identificar tão fácil assim qual era o assunto. E, inclusive, tinha uma unidade de medida aí no meio, electron-volt, que talvez pudesse assustar um pouco. Mas tudo bem, respirem fundo. Vamos ler o enunciado todo e aí a gente pensa do que se trata. Ele fala o seguinte: a Terra é constantemente atingida por raios cósmicos que chegam a alcançar energias da ordem de 10 elevado a 20 electron-volt. E aí ele explica, ele fala, um EV é igual a 1 electron-volt, que é igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 joule. Então ele já deu o que significa. Caso ele não tivesse dado, a gente poderia pensar que é a carga de um elétron vezes 1 volt, né? A carga de um elétron é justamente a carga elementar, que é justamente 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Coulomb, no caso, né? Aí isso multiplicado por 1 volt vai dar isso daí em joule. Por isso que é esse o valor. Mas ele não tá perguntando o que significa, né? Ele só deu a informação de como a gente transformaria para joule. Aí a pergunta é a seguinte: assinale a alternativa abaixo que melhor representa a velocidade, então ele quer que a gente calcule uma velocidade, com a qual uma bolinha de gude de 5 gramas de massa deve se mover para que sua energia cinética seja igual a 10 elevado a 20 electron-volt. O que a gente tem que fazer, então? A gente quer descobrir a velocidade, ele deu a massa, e ele quer que a energia cinética dessa bolinha seja a energia lá dos raios cósmicos que ele tinha falado antes. Então, a gente tem energia, não tá em joule, mas a gente sabe transformar. A gente tem a massa, que também não tá no sistema internacional, mas a gente sabe transformar, que é quilogramas, né? E a gente quer descobrir a velocidade. Então, basicamente, o que a gente tem que fazer é usar a fórmula de energia cinética. Então, massa 5 gramas, que é a mesma coisa que 5 dividido por 1.000 quilogramas, porque cada quilograma tem 1.000 gramas. Então, vai ficar 5 vezes 10 a menos 3, colocando já em notação científica para combinar com 10 elevado a 20. A velocidade é o que a gente quer saber. A energia cinética é mv² sobre 2. A gente tem o m, a gente quer o v, então falta descobrir a energia cinética em joule. E aí, para fazer isso, a gente vai usar a transformação que ele deu. 1 electron-volt corresponde a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 joule. E aí, a gente tem 10 elevado a 20 electron-volts. Isso vai ser x joule. E aí, basicamente, a gente tem que multiplicar em x. Multiplicando em x, 1 vezes x dá x. E aí, do outro lado, a gente vai ter 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 vezes 10 elevado a 20. 10 a menos 19 vezes 10 elevado a 20, a gente tem uma multiplicação de potência de mesma base. Copia a base, que é o 10, e soma os expoentes. Menos 19 mais 20 dá 1. Então, vai ficar 1,6 vezes 10 elevado a 1, que é a mesma coisa que 1,6 vezes 10, que é 16. Então, a gente tem a energia agora em joules, 16 joules. Podemos substituir isso no lugar da energia cinética, que é o EC. Então, vai ficar 16 igual a massa, que a gente já tinha transformado para quilograma, 5 vezes 10 a menos 3, vezes V ao quadrado, que é o que a gente quer saber, o V, dividido por 2. E aí, aqui a gente pode escolher se a gente passa o 2 multiplicando do outro lado, ou se a gente divide 5 por 2, fica 2,5. Você pode escolher a ordem, né? O importante é que você tem que isolar o V. E no final, aliás, isolar o v², né? Pra depois no final tirar a raiz, que daí a gente vai descobrir o v sozinho. Eu vou multiplicar em x, só pra não fazer nenhuma das coisas que eu falei que eu ia fazer. Então, eu botei 1 embaixo do 16, vou multiplicar em x, vai ficar 32, igual a 5 vezes 10 a menos 3 vezes v². Vou passar o 5 vezes 10 a menos 3 dividindo. Vou fazer 32 dividido por 5. E o 10 a menos 3 que estava embaixo, eu vou passar para cima positivo, né? Porque o menos do expoente significa justamente inverter a ordem das coisas. E aí, o 32 dividido por 5, eu tenho um truque maravilhoso que eu uso sempre, porque quem me acompanha há mais tempo aqui no canal já sabe que eu sou totalmente contra perder tempo fazendo conta, porém, a gente tem que treinar a fazer as contas de uma maneira que seja sem a calculadora, porque no vestibular a gente não vai usar a calculadora.
Então, como é que a gente pode fazer 32 dividido por 5? Se a gente multiplicar em cima e embaixo por 2, a gente vai ter 64 dividido por 10. E dividir por 10 é muito legal, porque é só a gente andar com a vírgula. Então, 64 dividido por 10 seria 6,4. Mas, nesse caso em específico, a gente não precisa usar 6,4 agora, né? Porque a gente quer tirar a raiz de 6,4 é ruim. Só que a gente tem um 10 a 3 na frente. Então, calma que eu vou parar de falar e vou fazer. Deixa eu só sair da frente. Então, vamos lá. Multipliquei em cima e embaixo por 10. Ficou 64 sobre 10 vezes 10 a 3. Em vez de eu fazer a conta do 64, que aí ficaria 6,4, eu vou fazer o 10 a 3 de cima com o 10 embaixo. Porque vai ficar 10 a 2, né? Vou tirar um zero ali, 3 zeros, eu vou tirar um, vai ficar 2. Então, vai ficar 64 vezes 10 a 2. E 64 vezes 10 a 2 é 6.400. Então, é 64 com 2 zeros na frente. E aí, eu tenho que tirar a raiz de 6.400. Se fosse a raiz de 64, ia dar 8. Mas aí tem mais 2 zeros. E é pra eu ter 2 zeros na resposta, eu preciso que cada termo que eu tô multiplicando por ali mesmo tenha um zero, né? Na hora que eu vou tirar a raiz, vai dividir por 2 a quantidade de zeros, diríamos assim. Então, a raiz de 6.400 é 80. E isso tudo estava no sistema internacional agora, que a gente transformou todo mundo para o sistema internacional. Então, a velocidade também está nas unidades do sistema internacional, que é metros por segundo. E é exatamente essa a nossa resposta, 80 metros por segundo, que é o que diz a alternativa C. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. E logo, logo a gente volta com a questão 17 da Federal do Rio Grande do Sul 2023. Tchau, tchau e se cuidem.